A garota gostaria de agarrá-los pelos peitos e interrogá-los minuciosamente, mas não pôde fazer isso. Tudo o que restou foi apontá-los de um lado para o outro. Quando a noite chegou, Eugênis viu sob sua janela um destacamento chegando para explicar que Lua também estava com eles apresentando-se. Ele estava tão encantado com o uso da espada da Sra. Targ que decidiu entrar em seu serviço. O esquadrão se apressou para informá-los que Shan tinha ido até eles, dizendo que a família imperial estava mirando em Elazar. E para protegê-los, Kirachus ofereceu-se para se juntar aos cavaleiros de Targel. A dama abraçou os rapazes do esquadrão, elogiando-os, percebendo que poderiam ter levado uma facada pelas costas. O arqueiro disse que o Sr. Kirachus havia descoberto a verdadeira identidade de Eu, e que a garota deveria ser mais cuidadosa. De qualquer forma, Shan suspeitava dela desde o início e, talvez, em certa medida, ele tenha conseguido convencer suas suspeitas. Disseram que Ethan era o cara que os visitou antes da chegada de Shan e ouviu toda a conversa. Esse cara sabia o segredo de Eugênis e eles teriam mais problemas se ele contasse a alguém. O arqueiro ofereceu-se para acabar com ele. O espadachim argumentou que o comandante já havia poupado esse cara quando eles se infiltraram na propriedade, oferecendo fazer dele um servo dela. O alquimista objetou que ele era seu subordinado. O garoto prometeu servir a garota e não poderia ser de outra forma, pois seu comandante tem uma alma tão gentil. O destacamento se despediu do comandante, prometendo vê-lo em seus sonhos, quando de repente bateram à porta. Abrindo a porta, a garota prendeu a respiração porque viu não uma empregada no limiar, mas Shan. A senhora pensou que o homem estava preocupado que eles estivessem dormindo separadamente e provavelmente desta vez discutiriam negócios novamente, pois recentemente ele só falava sobre trabalho. Mas de repente o marido perguntou se Eugênis queria ir para a Grã-Bretanha. Eugênis ouviu que a Academia Kiss em breve sediaria um festival de estudantes. Ouvindo isso, a garota poderia ver seu irmão mais novo. Ela cobriu a boca com a mão e agradeceu ao homem em um sussurro. A agenda para a reunião de hoje era muito boa. O homem perguntou ao príncipe se ele sabia que o destacamento de Eleazar havia se juntado às fileiras de Targel. O cara estava preocupado que esse evento não causasse preocupação ao imperador. Afinal, a família Targel não pode ser permitida se elevar acima da família imperial. O imperador pediu ao senhor para não se preocupar, pois ele tinha olhos suficientes vigiando a residência de Targel. Ele chamou o imperador de idiota, pois ele pensa falsamente que domou Shan, porque só vai perceber isso quando estiver agarrado pelo pescoço. Mas de repente a garota descobriu que o cliente de Shan era Eno Serif. Ela não entendeu por que ele fez isso, pois não fez tudo o que podia para fazer Shan se tornar o conde de Targel. Mas Ita não tinha motivo para mentir para ela. Mas de repente a dama se lembrou das palavras de Shan de que não queria vê-la triste. Mas dada a personalidade de Shan, quando ela perguntou sobre seu passado, ele deveria ter respondido friamente para que não invadisse sua privacidade. Ou seria uma boa opção ignorar sua pergunta, porque parece ser uma relação ostensiva entre um casal casado. Ou talvez ele tenha descoberto que ela estava comendo eu, e agora está tentando retribuir por tê-la salvado. Mas por algum motivo ainda não disse nada sobre isso. Cansada de pensar, a garota se jogou na cama. A senhora decidiu fingir até o fim, pois só a faria se sentir constrangida em vão. De repente, Ivana entrou nas câmaras para garantir que ninguém estivesse lá. Ela se jogou nos braços do comandante, compartilhando que não gostava de seu traje porque era muito apertado, para o que Eugênis disse que lhe caía muito bem. O alquimista anunciou que todos no palácio eram idiotas, exceto a senhora. A garota perguntou por que o alquimista veio vê-la, ao que ela respondeu que houve outra briga hoje. Ela explicou que a briga foi entre ela e os soldados de Kirachus. Ela também falou sobre como Tarkin também se chocou com Kirachus em um duelo. A Ana disse que, mesmo sendo o lendário esquadrão Eleazar, desde que se tornaram corvos negros, deveriam treinar juntos. Um dos cavaleiros disse que treinaria com eles quando estivessem à altura deles. Aconteceu que os caras queriam ver quem mais se igualava a quem, querendo entrar em um duelo. Mas, no final, os cavaleiros foram derrotados, ao que o alquimista anunciou que os caras haviam perdido todas as suas habilidades após a guerra, e eram péssimos até mesmo segurando uma espada. Mas de repente, Shan notou a briga, olhando para toda a situação de cima. O conselheiro sugeriu jogar água fria neles, para que todos voltassem a seus sentidos. O conselheiro ficou surpreso quando o espadachim desafiou Shan, oferecendo-se para lutar uma vez. A este, o homem pegou sua espada, ao que o cara pediu para cuidar de sua própria saúde. O arqueiro e o alquimista já começaram a fazer apostas em seus próprios salários.
O espadachim pessoalmente apostou seu salário em sua vitória. Kirachus olhou para ele e, ficando ereto, pediu-lhe para atacar primeiro. Condenando essa ação porque era imprudente de sua parte, o espadachim começou a atacar uma vez. Perto do cara, desapareceu, aparecendo acima da cabeça do homem. Ele queria acertá-lo de cima, mas errou e simplesmente atingiu o chão ao lado do cavalheiro. A isso, ele disse que seria melhor para Shan lutar. Mas com essas palavras, de acordo com a dama, tudo terminou. Ela disse que, para ser sincera, acreditava que, para cruzar espadas com Kirachus, você tinha que ser tão hábil quanto o comandante. Uma empregada entrou nos aposentos dizendo que o conde havia pedido para ela ir ao seu escritório, ele queria falar com ela sobre a viagem. Tendo ido lá, a garota sentiu a ansiedade de seu marido quando ele disse que hoje houve um pequeno escaramuça entre seus soldados e membros do destacamento Elazar. A isso, ela perguntou se ele queria falar com ela sobre uma viagem. A isso, ele explicou que agora estavam no mesmo barco, então ele lhe contou sobre mercante. O homem perguntou se ela realmente não queria lhe dizer nada. A garota entendeu que não poderia confessar tudo a ele, assim como Shan não confiava nela e ela não confiava nele. Além disso, mesmo que a verdade viesse à tona, ela não queria que fosse revelada na forma de um interrogatório. A garota se aproximou de Shan perguntando se ele havia decidido sobre a resposta. Kirachus concluiu que ele havia iniciado a conversa necessária. Puxando-a para perto de Shan, ele a beijou. O homem anunciou que encontraria a resposta para sua pergunta sozinho. Shan disse que a chamou para finalizar o número de pessoas que iriam para a Grã-Bretanha. A garota será guardada por Ilzar, a empregada irá como sua empregada pessoal. O homem disse que, se ela estivesse desconfortável com a presença dos olhos do príncipe herdeiro, ele a retiraria da lista. A isso, Argona disse que ela não deveria atrair a atenção pessoal do príncipe. A esposa começou a apontar no mapa dizendo que mesmo que ela partisse na estrada com eles, ela não poderia deixar de alcançar seu destino no local. A garota queria dar um passeio, ao que o marido ofereceu-se para acompanhá-la. O homem perguntou se tudo estava bem com ela e se nada a estava incomodando, ao que ela respondeu que estivera no carro o tempo todo. Mas de repente a garota pulou em um penhasco leve, pousando em seus pés assustada. Shan ofereceu-lhe sua mão. Ele declarou que não achava que escalar um penhasco em um vestido era uma boa ideia. A Floresta Lando é a rota mais curta, é conhecida pelo fato de que muitos bandidos vivem lá. Então, se os membros da guilda de Qilu estiverem disfarçados de ladrões, eles podem se livrar da presença de Rosalie e evitar o olhar do príncipe herdeiro até retornarem para casa. Ela sente pena de Rosalie, mas quer passar um tempo tranquilo com seu irmãozinho. Shan disse que, de qualquer forma, a operação levaria algum tempo, sugerindo que fossem mais adiante na floresta. Eles queriam seguir o som da água para ver as belas vistas, quando de repente se depararam com ladrões. Os ladrões os cercaram e, ao verem os aristocratas, os caras começaram a exigir dinheiro. A garota decidiu que precisava apoiar Shan. Mas de repente Kirachus se encontrou ao lado dos ladrões atacando mais pessoas. O homem tentou atacar a esposa de Kirachus, ao que recebeu uma boa defesa. Um dos ladrões pegou Ganuz e colocou uma faca em sua garganta, fazendo uma condição para Shan não se mover, caso contrário, sua mulher morreria. Mas a garota entendeu que o homem a suspeitaria ainda mais se ela lidasse com os bandidos diante de seus olhos. A dama decidiu esperar até que Shan a salvasse em um instante. Nesta floresta, entre bandidos e aristocratas assustados, um espadachim de Elazar apareceu. E nos galhos das árvores havia um arqueiro e um alquimista com as armas adequadas. De repente, quando perceberam quem tinham tempo para atacar, todos se ajoelharam imediatamente. Eles pediram para ser poupados, pois não suspeitavam que ousariam atacar Shan Kirachus e sua esposa. Ele disse que todos os bandidos, incluindo ele, participaram da guerra de 100 anos. Os caras começaram a chorar, dizendo que depois da guerra não tinham outras maneiras de se sustentar. Então Eugênis perguntou se eles tivessem dinheiro e um teto sobre suas cabeças, parariam de roubar. A senhora aconselhou os bandidos a irem para Ob, no território do condado de Targuel, explicando que não era longe daqui. É claro, não estava prometendo-lhes riqueza incontida, mas teriam comida e abrigo. A condessa os convidou para se tornarem súditos de seu condado. Os ladrões novamente se ajoelharam com as testas baixas para agradecer à senhora. A garota pediu desculpas a Shan porque nem sequer concordou com essa decisão com o marido. A dama afirmou que ela assumia toda a responsabilidade por despesas adicionais. A isso ele respondeu que não era necessário e que no caminho de volta parariam em Ying e verificariam se estava tudo bem com eles.
A garota pensou que, se pensasse sobre isso, ele não matou nenhum desses bandidos. Para isso, ele respondeu que a dama dificilmente gostaria disso, especialmente porque lidaram com ele sem derramamento de sangue. O homem decidiu sair da tenda para não envergonhar a garota no local. Chan foi solicitado a apresentar sua identificação. O guarda de segurança ficou chocado ao descobrir que Chan havia se apressado para a academia. Eles começaram a pedir um autógrafo e, em seguida, quando viram o esquadrão de Eleazar, os caras ficaram completamente loucos de choque e admiração. Mas quando perguntaram onde eu estava, responderam que o comandante estava agora envolvido em treinamento secreto. O arqueiro explicou que estava treinando muito para aprimorar ainda mais sua habilidade com a espada. A garota decidiu que deveria ser ainda mais cuidadosa no local. O homem convidou Eugênis para dar um passeio novamente, mas na cidade. Para isso, ela afirmou que iriam para onde ela quisesse. A dama estava pensando para onde ir, seja para tomar café com belas sobremesas cor-de-rosa ou apenas passear pela cidade. Mas de repente, a jovem família se deparou com o padre de Ennis. Chan não entendia por que ele estava tão longe de Anisian. Um deles se curvou e orou, dizendo que o Senhor estaria com eles. Eles queriam dizer algo quando, de repente, Kirachus pegou a garota pela mão e se afastou rapidamente daquele lugar. Ninguém entendeu por que estavam fugindo se receber a bênção do padre Ennis era um grande sucesso. Eugênis não conseguia entender por que ela se comportava daquela maneira, porque quando ela os viu, ela ficou paralisada no lugar e uma terrível confusão se apoderou dela. A dama pegou a mão do marido e o convidou para retornar. Como o padre pensava que Aranis era a alma que estavam procurando, concluíram que precisavam se apressar, pois faltavam cerca de 3 anos. O sumo sacerdote da igreja que governa Enisian está doente. As pessoas da floresta acreditam que ele é o mensageiro de Deus e, à medida que sua vida chega ao fim, os sacerdotes se espalham pelo continente em busca de um novo mensageiro. Eles devem encontrar uma criança com poderes divinos e levá-la ao templo para passar por vários testes. O sumo sacerdote eleito na véspera do novo milênio será o papa mais poderoso da história. Atualmente, a alma que procuravam estava no reino de Britânia, conforme relatado pelo sacerdote principal. Ele disse que teve um sonho, ou melhor, uma visão, que o tempo de um homem está acabando, mas seu coração está acelerado. Ele afirmou que, desde que encontraram aquela alma, precisavam encontrar rapidamente aquela pessoa para isso. O padre prometeu que faria tudo o que fosse possível para este evento, dizendo que teriam que recorrer ao reino do rio em busca de ajuda. A garota viu toda a cidade queimando com chamas vermelhas. Ela sentiu como se estivesse em um sonho e também viu Chan chamando-a pelo nome de um homem. Ele se inclinou em sua direção, segurando-a pela cintura. O homem estava tão perto que a garota poderia facilmente cair da sacada. Ele se aproximou um pouco mais, e segurando o queixo da dama, a puxou para um beijo profundo. Os olhos de Chan brilhavam em uma cor roxa brilhante, o que assustou muito sua esposa. O conde começou a tirar as roupas da garota, apesar das circunstâncias atuais. Ele passou a ponta da língua pelo pescoço alvo da jovem senhora, fazendo seu corpo se arrepiar. Beijos e carícias em algum momento se transformaram em mordidas. Esse gesto assustou Eugênis e ela se apressou em afastar o homem. Tendo feito isso, a garota viu o olhar lânguido do conde e os olhos brilhantes do diabo. Asas demoníacas brotaram de debaixo de seus ombros e o homem estava claramente irritado naquele momento. Erinas finalmente percebeu que tudo aquilo era um sonho. O homem subiu novamente para abraçar a dama e importuná-la enquanto suas asas tremulavam selvagemente. Ele olhou nos olhos dela e declarou que não tinham muito tempo sobrando. Chan sussurrou baixinho que se a garota o amasse, tudo aquilo permaneceria apenas como um pesadelo e nada mais. Eugênis acordou suando frio e com um eco leve. Ela não conseguia entender por que estava tão escuro em seu quarto, então simplesmente levantou as mãos olhando ao redor na escuridão. Em um instante, foi pega nos braços quentes de Chan, que a abraçou com cuidado. O marido tocou sua testa e perguntou se ela estava bem. Ela respondeu que foi apenas um pesadelo. O homem decidiu verificar, mas ela não respondeu e ele entendeu que foi rude da parte dele ir até ela sem permissão. Mas lhe pareceu que a garota estava em perigo. Erina sorriu e disse que estava muito exausta. Mas de repente, envergonhando-se, a garota cobriu o corpo com um cobertor. O homem se aproximou dela, vendo seu olhar confuso. Seu polegar estava no lábio inferior de Eugênis, fazendo-a abrir a boca ligeiramente. Mais uma vez, depois de beijar a garota, Chan ficou satisfeito. Mas por causa do estranho sonho da dama, ela não conseguia se concentrar na atenção masculina. Em um instante,
Chan decidiu jogar a esposa na cama, pendurando-se sobre ela. Chan se desculpou, dizendo que se ficasse por mais um segundo, não conseguiria se conter. Após essas palavras, ele saiu da tenda, deixando a garota atordoada. Chegando ao seu lugar, o homem se bateu na testa, dizendo a si mesmo que estava ficando louco. Enquanto isso, na academia, o irmão mais novo da condessa estava sendo gozado, lombado e espancado. Pisotearam seu caderno e o chutaram no rosto. Os adolescentes zombaram dizendo que o jovem Sr. Aston nunca lideraria alguém. Depois de bater, humilhar e rir, os caras decidiram sair. Aston começou a recolher as coisas espalhadas, enquanto uma jovem senhora o ajudava. Descobriu-se que era a bondosa Sra. Ila Wade. A garota disse que esses alunos de esgrima eram idiotas ignorantes. Ela também perguntou por que o cara não responderia aos arruaceiros, aos quais ele começou a se desculpar. Ila disse que sabia que recentemente o loiro caiu do cavalo durante um duelo noturno por causa deles. Ela anunciou que mesmo que aqueles caras estivessem entre a elite da Bretanha, não tinham o direito de tratar as pessoas assim. Wade disse que queria ajudar Aston, ao que Aston disse que realmente apreciava isso, mas queria finalmente se formar na academia sem problemas. O garoto entendeu que continuaria estudando naquela instituição apenas graças a sua irmã. Esta não era a primeira vez que ele lhe causava grande inconveniência. É claro, era difícil para ele agora, mas quando juntasse dinheiro suficiente, poderia ser útil. Aston baixou a cabeça e começou a pedir desculpas à garota no caso de suas ações tê-lo ofendido. Essa atitude irritou muito a garota, dizendo que estava decepcionada com ele. A garota deixou o lugar. O festival dos estudantes estava prestes a acontecer, mas o rapaz percebeu que se sua irmã o visse assim, ela provavelmente também ficaria decepcionada. Eugênis perguntou a Liana como estava seu vestido, ao que ela respondeu que o comandante fica ótimo em qualquer roupa. A garota estava incrivelmente feliz por em breve encontrar seu irmão mais novo. A dama começou a trançar grosseiramente o cabelo da garota, dizendo que em tais momentos ela começava a sentir ciúmes do comandante Aston. A isso, ela afirmou que ela e Aston são pessoas diferentes e ela os ama igualmente. Quando Liana ficou satisfeita com a resposta, ela decidiu que vestiria a garota para que ela brilhasse mais do que qualquer outra pessoa. Descendo as escadas, o comandante viu seu marido. Então ela se perguntou seriamente se sua roupa era muito simples. Chan disse que gostaria de ir à academia a pé e perguntou o que sua esposa achava disso. Quando Eugênis disse que não se importava, o homem estendeu a mão para ela. A garota perguntou ao estranho se ele sabia onde Aston Targel estava agora. Mas imediatamente cobrindo a boca com a mão, pensou que provavelmente havia centenas de estudantes ali e estava agindo de forma muito precipitada. Mas felizmente, a doce dama conhecia Aston e disse que ele deveria estar no laboratório. Acontece que não há uma pessoa na academia que não conheça Aston, os professores e funcionários o amam por sua mente excepcional. Após ouvir os elogios a Aston, a garota ficou muito orgulhosa dele. Mas de repente viu seu irmão sendo agredido. Ela quis se aproximar e ajudar, mas seu marido não permitiu e interveio. Os adolescentes imediatamente declararam que o homem era um estranho. Mas Chan, por sua vez, respondeu que era genro do jovem mestre. Os rapazes ficaram chocados, pois parecia que reconheceram um herói de guerra. O duque estendeu a mão para o menino pedindo para ir até sua irmã mais velha. Os olhos de Eugênie se encheram de lágrimas ao saber que seu irmão estava sendo intimidado na escola. O menino correu imediatamente para os braços de sua irmã, pois estava com muitas saudades. A garota disse a Aston para ir com ela e os rapazes começaram a perguntar se Chan estava contra eles. Mas no momento em que disseram que um herói de guerra não se envolveria com alguém da família Targel, chamaram o homem de moleque, acusando-o de apenas se passar por herói de guerra. Mas um olhar malicioso se voltou imediatamente para as crianças e ele ordenou que desaparecessem de sua vista. Como os meninos não queriam mais problemas, fugiram com medo. Chan pediu a Liv para coletar todas as informações sobre aqueles meninos, pois não podiam simplesmente deixar isso passar. A garota ficou chocada quando seu irmão começou a se desculpar pelo que ela viu. Ela não entendia como isso poderia ter acontecido, pois achava que ele estava bem, já que sempre tirava as melhores notas em todas as matérias. Eugênis perguntou onde o rapaz gastou o dinheiro que ela lhe enviou. Ele disse que não podia gastar o dinheiro que Eugênis ganhava com tanto esforço, mesmo indo para o exterior, e tem certeza de que a casa deles está passando por tempos difíceis. Mas a garota começou a gritar que tudo era diferente agora. Mas o rapaz continuou dizendo que se ela decidir se divorciar, é bom ter uma reserva de dinheiro.
Eugênis ordenou que ela ouvisse atentamente e olhasse nos olhos dela. A dama pediu para ele nunca mais fazer isso, pois Aston não precisa sacrificar nada por ela, e além disso, ele nem pode imaginar o quão rica sua irmã é. Ela disse que quando as férias chegarem e ele for à residência, ela mostrará os documentos a ele. Depois de muitas perguntas, Targel descobriu que aqueles estudantes estavam intimidando Aston porque eram do departamento de esgrima. Infelizmente, aqueles que empunham a espada não podem deixar de conhecer a espada talentosa da família Targel, bem como o fato de que o clã Targel falhou. A dama viu que em breve haveria uma competição de esgrima em sua academia e qualquer um poderia participar. Eugênis perguntou se o departamento de esgrima participaria da competição, ao que Aston disse que provavelmente seria obrigatório para eles fazerem isso. A garota começou a rir com raiva, pois se qualquer um pode participar, então esta é uma enorme chance de se vingar de seu irmão mais novo. A irmã entregou um envelope ao rapaz, não querendo ouvir nada sobre o que ele não poderia levar. A dama pediu ao rapaz para passar um tempo com Chan, pedindo para comprar novos óculos e coisas para o dormitório. Ela pensou que se ele quisesse participar da competição, então deveria mandar esses dois para o inferno. Ela também pediu para se preparar bem para a conferência científica que acontecerá depois de amanhã, pois ela estará presente pessoalmente. A dama disse à sua equipe que queria participar da competição. Os rapazes disseram que entendiam perfeitamente os sentimentos do comandante, mas eles mesmos lidariam com o problema. Mas Eugênis estava convencida de que ela deve derrotá-los com suas próprias mãos para acalmar sua alma. A competição é amanhã e para se inscrever, a garota terá apenas que dizer que é uma cavaleira da família Targel. Ela disse que Chan iria fazer compras com Aston e pediu a Raffen para ajudá-la um pouco. A equipe imediatamente começou a perguntar que tipo de ajuda a dama precisava, oferecendo para envenenar a lâmina ou infectar aqueles meninos com uma doença fatal. Mas a garota ordenou que esquecessem o veneno, pois ela só precisava de um disfarce. Chan revelou que queria passar um tempo com Aston, explicando que gostaria de ficar sozinho com ele em companhia puramente masculina. Nesse caso, a loira pediu para comprar novos óculos e coisas para o dormitório. A dama hesitou um pouco e então agradeceu ao marido por defender seu irmão com tais palavras. Um leve rubor apareceu no rosto do homem. Mas ele sorriu levemente dizendo que ela deveria agradecê-lo não apenas com palavras. A isso, ela gritou que eles eram recém-casados, mas não tinham absolutamente nenhum contato físico. Talvez devido ao fato de que não são recém-casados comuns. A garota concordou uma vez sentada no colo do rapaz, ela o beijou, percebendo que durante esse processo seu marido nem se preocupou em fechar os olhos para não constrangê-la. A garota queria se soltar, mas de repente o homem a pressionou contra ele com a mão, forçando-a a aprofundar em outro beijo. Ele se afastou e quis atacar o pescoço da dama. Quando ela o empurrou, acertando sua cabeça, murmurando que era hora de dormir, Argonus desejou boa noite ao marido e subiu correndo as escadas. O dia da competição na academia de Aki chegou. Os participantes ficaram surpresos ao ver tantas pessoas vindo assistir ao espetáculo. Este ano, havia poucos participantes do povo comum, as lutas seriam principalmente entre jovens cavalheiros, mas a garota pensava que, de qualquer forma, seu objetivo era derrotar os agressores de seu irmão mais novo, então ela não deveria ter medo. Era a vez de Eugênis, ela se apresentou como uma cavaleira da família Targel, e seu rival era um dos mercenários, que disse que era o destino e esperava que a luta fosse interessante. A garota sentia-se vazia em sua outra mão, pois só usava uma espada, mas isso seria mais do que suficiente. A dama conseguiu derrubar seu oponente em apenas alguns segundos, literalmente em um movimento. E os fãs aplaudiram, pois isso era esperado da cavaleira Targel. Em seguida, no ringue, estava o rapaz pelo qual ela veio. Ele é um dos 5 melhores espadachins da academia e é considerado um as em sua área. Devido a em cujo lugar a garota lutou anteriormente, a moda de 2 espadas surgiu. O rapaz começou a rir, e então começou a gritar para que ela não se atrevesse a olhar para baixo sobre ele. A garota concluiu que ele estava em boa forma para sua idade e bastante rápido. Mas infelizmente suas habilidades não foram suficientes para derrotar a herdeira do talento para a espada da família Targel. O rapaz foi muito humilhado e, além disso, recebeu uma humilhação semelhante de alguns soldados de infantaria em sua opinião, equipados com uma arma miserável. Com pensamentos de que simplesmente não poderia perder, o oponente se lançou na batalha. Quando de repente Eugênis trocou de mão. O rapaz ficou surpreso quando percebeu que seu oponente era destro. Após alguns minutos de batalha, por medo ou humilhação,
o valentão principal caiu no chão, chorando. Mas a garota sorriu, dizendo que ele estava usando o rapier incorretamente. Devido ao fato de Eugênis ter se casado por conveniência, Aston achou que era muito difícil para ela. Mas ontem, Shakirachus o ajudou e até repreendeu aqueles rapazes. E a irmã, por sua vez, simplesmente marcou um encontro com ele. Aston não entendeu o que exatamente estava acontecendo. O rapaz foi distraído de seus pensamentos difíceis por Shan, que acabará de chegar para buscá-lo. O homem imediatamente pediu para ser chamado não pelo seu primeiro ou último nome, mas simplesmente de genro. E então perguntou se podia chamá-lo pelo nome. Ele olhou ao redor e pediu a Aston para levar todos os seus pertences consigo, pois em breve este quarto seria completamente alterado. Aston ficou muito surpreso com tamanha generosidade e cuidado de seu genro. Ele pegou a caixa de cartas, dizendo que essa era a única coisa importante para ele naquele quarto. Shan explicou que o rapaz na sua frente não poderia ser tímido e chamou Eugênis de sua irmã mais velha. Ele ordenou que a caixa fosse deixada com seu guarda-costas, Liv, que estava encarregado de comandar a ordem noturna de Targel. O rapaz foi levado para um lugar caro, onde uma mulher gentil começou a tirar suas medidas para encontrar roupas adequadas para ele. O genro disse que, para começar, encomendariam 5 conjuntos de roupas casuais, um terno formal e um terno de negócios formal. Mas se ele gostasse de algo mais, comprariam também. O homem deu a Aston suas roupas até que as novas chegassem. Então pediu a ele para se livrar de tudo, incluindo seu uniforme escolar atual. De repente, o rapaz começou a se preocupar se tudo isso era muito caro. Durante um jantar conjunto, o loiro disse que seu genro não precisava fazer tudo isso por ele. Mas Shan apenas sorriu, respondendo que tudo isso não era para ele, mas para a aprovação de sua irmã mais velha. Quando Eugênis teve seu casamento arranjado, Aston prometeu a si mesmo que se formaria na academia o mais rápido possível e tiraria sua irmã desse inferno. Mas agora o conde não parecia alguém que a arrastaria para o inferno. Instantaneamente, o homem começou a instruir o rapaz, dizendo que se surgissem problemas com os colegas de classe novamente, uma faca comum ou até mesmo um garfo resolveriam. Kirachus entregou a faca ao rapaz, mas ele instantaneamente congelou de medo até perceber que a faca nem sequer se aproximou de seu pescoço. O rapaz não conseguia entender se sua irmã se sentiria bem ao lado de uma pessoa assim, mas o homem continuou a dizer que se Aston ficasse de mãos cruzadas, seria considerado presa, então ele precisava se defender de qualquer maneira possível. De repente, Shan perguntou se o rapaz sabia que Eugênis podia gostar dele. Essa pergunta fez o rapaz da escola se perguntar se isso realmente era um casamento por conveniência. Aston não ficou em silêncio e perguntou se Shan tinha sentimentos por Eugênis. Para ser honesto, o homem não estava totalmente certo sobre isso, ao que o rapaz perguntou o que exatamente o Duque queria dizer. A única coisa que o Duque sabia com certeza era que queria fazê-la feliz. O rapaz concluiu que esse casal ainda tinha um longo caminho a percorrer. Mais uma vez, Eugênis venceu mais um dos abusadores de seu irmão. A garota sentia uma leveza muito agradável em sua alma, pois havia zombado suficientemente dos rapazes da mesma forma que eles zombavam de seu irmão mais novo. Ela decidiu imediatamente que se visse algo assim de novo, não haveria espaço para eles. Ivana disse que o conde finalmente havia retornado. A dama sorriu e fez uma reverência saudando seu próprio marido. O homem disse que havia comprado as coisas necessárias para Aston, ao que a garota perguntou se eles tinham conversado. O conde elogiou seu irmão mais novo por sua excelente memória, dizendo que ele entendia a essência do assunto de relance, o que Eugênis ficou muito feliz. Mas, de repente, Shan anunciou abruptamente que queria ir para seu lugar, saindo do quarto. Então a garota concluiu que seu irmão reconheceu a fraqueza de Shan, por isso estava tão nervoso. Um festival de estudantes foi anunciado, onde Aston estava programado para se apresentar. Quando o rapaz contou o que ele havia preparado por muito tempo, todos começaram a aplaudir enquanto de pé. Ivana disse que ele tem um nível completamente diferente, não como os outros, e o jovem mestre é um rapaz tão incrível. Eugênis estava muito feliz pelo irmão quando anunciaram que ele tinha a melhor apresentação. O homem deu a Aston uma recompensa convidando-o a juntar-se ao seu laboratório. A irmã correu até o estudante e abraçou-o, parabenizando-o pela melhor apresentação numa reunião científica. Ao chegar ao dormitório loiro, a rapariga ficou surpreendida com a nova renovação, porque ninguém pensava que aquele quarto pudesse ser tão mudado. Coçando a cabeça, o rapaz disse que o genro fez tudo isso por ele. A senhora ficou espantada quando Aston disse que também lhe tinham comprado roupas novas.
A irmã mais velha perguntou o que o rapaz pensava de Chan, porque a opinião do irmão era importante para ela. A essa pergunta, o loiro soltou uma leve risada, deixando a rapariga atônita. Ele riu e disse que não achava que o Duque fosse uma pessoa má. Ele também disse que acredita que ele gosta muito dela. A senhora ficou chocada e imediatamente ficou com as bochechas vermelhas de vergonha. A irmã bateu levemente no irmão, ao que ele perguntou por que ela fez isso. Ela disse que tais palavras não podem ser ditas sem pensar, mas Aston explodiu novamente numa gargalhada, segurando a barriga. O príncipe da Grã-Bretanha é fã de Shankirashus, mas Diana disse que o comandante também é um herói da Guerra dos 100 Anos e um guerreiro muito mais destacado. Mas Eugênis afirmou que para ela os melhores heróis são os membros de Eleazar. A rapariga recebeu uma carruagem da família real da Grã-Bretanha. A ruiva disse que Raffin escondeu aquela bolsa sob o assento da carruagem. Ivana disse que nunca se sabe o que pode acontecer e que Raffin a irá buscar mais tarde, por isso não há motivo para se preocupar. A rapariga começou a empurrá-la novamente desejando-lhe uma viagem agradável. Chan estava à espera da senhora ao lado da carruagem, sorrindo docemente. O casal sentou-se em lados opostos e a carruagem partiu. A senhora estava assustada porque debaixo do seu assento estavam as suas espadas, mas muito provavelmente estava preocupada em vão. Mas de repente, olhando para Eugênis, o Duque perguntou ameaçadoramente o que a rapariga estava escondendo dele. A esposa começou a se desculpar, dizendo que não entendia do que ele estava falando. Ele disse que a rapariga estava muito tensa. Eugênis não podia dizer que ela estava preocupada com o par de espadas debaixo do assento, mas ela mesma disse que era um pouco incomum sentar-se na carruagem. Ao chegar ao lugar certo, a senhora disse que era a primeira vez que visitava o Palácio Real. A criada pediu à condessa para esperar embaixo e depois virou-se para o duque. O loiro disse que estava tudo bem, mas na verdade eram as formalidades que a irritavam. Chan deixou a rapariga e ela ficou muito quente, perguntando se deveria pedir um leque mais tarde. Mas de repente, um homem respeitável aproximou-se da rapariga, perguntando o que uma dama tão encantadora estava a fazer sozinha. Ele chamou a senhora de uma adorável estranha, perguntando se poderia saber o seu nome. A loira pensou que este estranho era apenas um idiota, mas ele apresentou-se mesmo assim. Quando as criadas descobriram que este homem era o Conde Parnon, começaram a cochichar que isso não poderia acontecer. No entanto, Eugênis já tinha ouvido este nome em algum lugar. Mas de repente, a rapariga lembrou-se de que este homem era o pai da criança que intimidava o seu irmão. A loira apresentou-se, dizendo o sobrenome do marido sílaba por sílaba. De repente, as criadas intervêm no diálogo, dizendo que Eugênis era um convidado pessoalmente convidado por Sua Alteza e que ele deveria mostrar respeito. Mas o homem tocou descaradamente a senhora, pedindo desculpas. Pediu para não ser tão fria e para apertar-lhe a mão uma vez. A rapariga concluiu que ele era definitivamente uma pessoa louca e tão impudente quanto seu filho pequeno. Ela percebeu que se não houvesse olhos extras ali, ela o teria decorado bem com os seus punhos. O homem impudente começou a pedir à senhora um aperto de mão, até que Chan desceu do andar e pegou sua esposa pela cintura. Ele perguntou que negócio o homem tinha com a sua esposa, indignado com este homem inesperado que arruinou todos os seus planos para a senhora. Depois de o Duque ter dito tudo, ele pegou a rapariga pelo braço e levou-a embora para que ninguém a incomodasse novamente. A loira falou sobre quem era aquele estranho, insinuando que ele era o pai daquele mesmo rapaz. Ele pediu desculpas, justificando-se dizendo que a sua esposa era incrivelmente bonita e que se esqueceu por um momento. O conde já estava a pensar num plano para matá-lo, quando de repente a criada anunciou que Sua Alteza estava à sua espera. O homem pegou-lhe na mão e rapidamente levou-a para o lugar certo para que ela não ficasse com ele de forma alguma. O velho pervertido começou a pensar que a senhora Targuel tinha uma figura muito bonita. Eugênis estava tanto envergonhado como espantado que Chan estava realmente com ciúmes dela. Sua Alteza cumprimentou o casal e convidou-os para a mesa, pedindo desculpas pelo facto de o seu cliente ter cometido um erro. Mas Chan, pelo contrário, pediu desculpas porque tinha causado incômodo à Sua Alteza. Afinal, muito provavelmente devido a motivos pessoais, ele tinha reagido exageradamente. Quando perguntado sobre os seus motivos pessoais, o conde disse-lhe que no outro dia viu o filho de para atacar o seu cunhado. Aparentemente, foi por isso que ele ficou tão emocionado ao ver o homem. Tais incidentes não são incomuns dentro das paredes da Academia Kiss, por isso a rapariga não conseguia entender que tipo de absurdo seu marido estava a falar. Ele prometeu conduzir uma investigação minuciosa sobre este caso.
Então, Sua Alteza perguntou diretamente se Shan tinha enviado o cavaleiro Tarly para uma competição de esgrima para se vingar. O nome do cavaleiro soava como Barnes, mas a rapariga estava muito nervosa. De qualquer forma, Barnes era um pseudônimo que ela usava, mas ela não achava que o príncipe da Grã-Bretanha soubesse disso, mas era óbvio porque a rapariga se destacava tanto. O homem disse que conhecia Barnes muito bem e então Eugênis percebeu que Shan sabia de tudo. Shan começou a dizer que quando Barnes descobriu os detalhes do incidente, ele perdeu a paciência e saiu do acampamento sem notificar seus superiores, e ele soube de tudo depois do fim da competição e deu a ele uma sentença rigorosa. Ele fez isso porque era muito dedicado à família deles. Shan esperava por sua compreensão e um cavaleiro da famosa família noturna de Targel competia na competição amadora. A garota entendeu que Shan simplesmente não poderia saber sobre isso e inventou tudo. Surpreendentemente, o príncipe acreditou no conde e declarou que gostaria de conhecer o Sr. Barnes. Quando Shan respondeu que hoje ele não estava entre os cavaleiros que os acompanhavam, mas que definitivamente tentaria marcar um encontro com ele na próxima vez, o homem se virou para sua esposa e disse que notou que ela estava quente o dia todo. Eugênis ficou feliz que Shan tinha excelentes habilidades artísticas, mas ela não entendia exatamente o que ele sabia. Na verdade, o humilde servo do duque já tinha passado informações sobre as famílias a que aqueles três pertenciam. Ele foi informado que um cavaleiro da família Targel havia participado da competição de esgrima da Academia Kiss, ao que Shan perguntou seu nome. O homem imediatamente percebeu que não tinha um cavaleiro com esse nome. O duque percebeu imediatamente porque a garota enviou tão facilmente ela e seu irmão para um passeio na cidade. Provavelmente, ela pediu a alguém do grupo para vingar seu irmão ou ela aquela noite, mas o homem decidiu acreditar que era apenas sua imaginação. O príncipe ficou muito chateado que seus convidados estavam saindo muito rapidamente. Ele pediu para a próxima vez olhar para seu palácio e compartilhar uma conversa leve com ele. Depois de entrar no carro, a loira sentiu um estranho aroma, ao que o servo disse que cheirava um pouco estranho e ele borrifou um pouco de perfume. A garota não conseguia se acalmar porque Shan estava constantemente calado e ela estava preocupada que ele soubesse mais do que ela gostaria. Mas de repente ele começou a fazer sons estranhos, ao que Eugênis imediatamente pulou e perguntou se tudo estava bem. Mas em um instante ela foi dominada pelo medo porque suas mãos estavam manchadas de sangue. Ela exigiu que a carruagem fosse parada imediatamente. E, em primeiro lugar, o cara precisava ser colocado deitado de costas e suas roupas retiradas. A garota começou a verificar sua respiração, quando Shan começou a falar sobre veneno. Eugênis lembrou das palavras de Iana sobre a maravilhosa mistura venenosa e relacionou o cheiro à comida estranha. Mas de repente alguém gritou que todos eram inimigos e que todos precisavam ser mortos. A garota percebeu que estavam sob ataque e gritou que os cavaleiros precisavam ser parados. A loira começou a se perguntar se ela poderia pegar sua arma, porque Shan estava apenas paralisado, mas estava em seu juízo perfeito. Ela precisava se proteger e ao marido, mas então o conde entenderia que Eugênis e eu eram a mesma pessoa. A dama foi confrontada com a escolha de morrer como Eugênis ou morrer como eu, ao que ela pegou a espada. O conde ficou chocado ao ver que o tempo todo a espada de Eu estava debaixo de seu assento. Um homem irrompeu na carruagem abrindo as portas com uma espada. Eugênis se levantou para a batalha e prometeu que, quando tudo acabasse, ela responderia a todas as suas perguntas. A dama sorriu, declarando que ele não deveria morrer até que tivesse pago pela terceira vida salva. A garota começou a lutar, enfrentando todos os mercenários. A esposa do conde lutou de salto alto, mas isso não a atrapalhou muito na batalha, embora fosse desconfortável. Os homens ficaram chocados, pois não sabiam que haveria uma mulher na carruagem que manuseava uma espada. Os homens se encararam e pularam para atacar a dama em um grupo e matá-la. Nos poucos segundos que a garota teve, pensou que o alvo deles era Shan, o que significava que ela estava lidando com os melhores dos melhores assassinos. Além disso, devido ao veneno se espalhando pelo corpo de Shan, ela tinha muito pouco tempo. Eugênis, tendo pensado um pouco sobre seus movimentos antecipadamente, começou a girar para cima, afastando o bando de assassinos. Ela não queria matá-los, mas simplesmente não tinha outra escolha. Segundo o plano da dama, ela deveria matar o homem com um golpe, mas ele de repente brandiu sua espada. O mercenário, com movimentos ágeis, feriu a loira na perna, fazendo com que ela sentisse uma dor intensa. O próximo golpe do mercenário veio à cabeça, mas graças a uma boa reação, Eugênis conseguiu desviar. A garota concluiu que eles deveriam morrer como fizeram. Portanto,
Caindo, a dama perfurou o atacante de ponta a ponta com um golpe no peito com sua espada. O restante dos caras deu uma ordem para que não relaxassem, pois ela era uma mulher. Ouvindo essas especulações, a dama apenas os olhou indiferentemente e se lançou na batalha para não perder minutos extras. O oponente dos inimigos deveria ser Shan, pois eles, a unidade de elite mais preparada, passaram muito tempo se preparando para lutar com ele. Esta deveria ter sido a oportunidade perfeita para se vingar do inimigo de Egan. Mas ninguém sequer suspeitava que a Condessa Targiel fosse tão bom com uma espada. Na batalha com Erinus, parecia a todos que ela não era apenas boa com uma espada, como se um monstro da guerra de 100 anos estivesse diante deles. Depois de lidar com eles, a garota olhou para a carruagem para ajudar Shan quando, de repente, viu que um dos homens estava segurando uma espada em sua garganta. Os cavaleiros começaram a ameaçar que se a dama se movesse, ele mataria o conde. Uma de suas exigências era jogar as espadas de lado. O homem riu de forma repugnante, dizendo que estava muito animado pelo fato de Eugênes obedecê-lo inquestionavelmente. Pensando consigo mesmo que agora ele poderia fazer o que quisesse com esta dama, os cavaleiros ordenaram que ela se aproximasse lentamente. Assim que ela estava a alguns metros mais perto, o assassino anunciou que agora Targiel deveria se despir. Ergus pediu a Shan para não se mexer, mas apenas esperar. Com total indiferença em seus olhos, ela começou a expor seus ombros e pernas. O homem começou a se aproximar para tocar o peito da mulher, mas assim que ele se aproximou demais, Eugênis apenas sorriu e o atingiu no rosto, cortando sua cabeça com uma espada. A loira sorriu e disse que ela também era boa em combate corpo a corpo. Coberta de sujeira e feridas, a garota levou o duque ao bar pedindo a Ivana para ajudar. Ela pediu para contar tudo o que a loira lembrava, ao que ela começou a falar sobre passagens sobre veneno e envenenamento. A garota pediu aos caras para trazerem sua bolsa com ervas medicinais, assim como água morna com uma almofada de aquecimento. Ivana afirmou que o comandante também precisava ser tratado. Quando a menina acordou, um conselheiro submisso ficou ao lado de seu marido. Eugênis pediu para entrar em contato com a família real britânica em seu lugar e disse que, se ela interviesse, o incidente se transformaria em um conflito diplomático. A partir desse momento, para todos, Eugênis tenta lidar com o choque e restaurar sua saúde. A condessa entendeu que Shan agora tinha muitas perguntas, mas não podia dizer nada. Indo em direção ao bar, o comandante começou a pedir desculpas à sua guilda. A isso, o rapaz disse que não era algo pelo qual uma garota deveria se desculpar. Ivana disse que o jeito de falar do cocheiro tinha um sutil sotaque Egan, então pediu a Raffen para colocar o sabre na carruagem. O veneno do qual o cavaleiro sofria pertencia a venenos que reagem a certos odores, e encontrar tal veneno é como arrancar uma estrela do céu. Shan não poderia ter lidado com tal envenenamento sozinho. Felizmente a menina tinha um antídoto. O conde se recupera muito mais rápido do que uma pessoa, e amanhã ele voltará a si. Eugênis disse que amanhã ela precisava decidir antes que seu marido abrisse os olhos se deveria ficar ou fugir. Ela revelou que durante esse incidente revelou sua identidade a Shan. O rapaz disse que se Shan tivesse consciência, não prejudicaria a dama, pois ela já havia salvado sua vida 3 vezes. Raffen também disse que acredita que Kirachus gosta do comandante. Ivana, vendo a cara constrangida de seu comandante, quase mordeu o rapaz com os dentes, dizendo que ele não tinha o direito de dizer tais palavras a uma garota. A dama aconselhou Eugênis que antes de partir, deveria falar com Shan. A loira decidiu que olharia para ele por um segundo e entenderia o que fazer. Mas, como aconteceu, o homem já havia voltado a si e olhava para a noite iluminada pela lua. O conde se virou, viu a garota e a chamou pelo nome do cavaleiro. Ele inicialmente percebeu que a comida estava envenenada, então examinou cuidadosamente o príncipe, mas não notou nenhum sinal de que ele fosse o culpado. Mas, de qualquer forma, achava que nenhum veneno funcionaria nele, mas o criminoso encontrou informações suficientes sobre Kirachus. Anteriormente, ele não se importava com a morte e estava pronto para recebê-la de braços abertos, mas hoje não queria morrer. Ele estava muito incomodado com o pensamento de que algo poderia acontecer a Eugênis. O homem recordava com medo o momento em que sua esposa entrou em batalha, pois naquele momento apenas suspeitava que ela era eu. Chamando-a novamente pelo seu nome querido, ele abraçou a garota com força. Shan percebeu o pequeno segredo de sua esposa, mas ficou muito feliz ao ser convencido de que suas suposições estavam corretas. Havia muitas perguntas, então Shan começou com o fato de que Eugênis mentiu para ele. A isso, ela afirmou que simplesmente não podia dizer.
Shan ficou muito ofendido e magoado porque Eugênis achava que ele estava do lado do príncipe herdeiro. Por sua vez, a garota olhou para longe, não querendo confirmar nem negar suas palavras. Shan olhou para a dama, colocando as mãos quentes em suas bochechas, e também informou que estava sempre ao lado dela. Eugênis disse que confiava completamente em seu marido, que ele estava ao seu lado. E quando ele se convenceu da veracidade de suas palavras, o duque beijou a garota. Mesmo segurando sua própria esposa nos braços, o homem não conseguia se livrar da sensação de que ela estava prestes a evaporar. Por isso decidiu jogar a garota na cama, pedindo a ela para convencê-lo do contrário. Shan pediu para convencê-lo de que ela nunca fugiria. Ele começou a despir o corpo dela, puxando-a para um beijo novamente. Depois de beijos ternos, ele tirou sua camisa, expondo seu torso. O duque imediatamente advertiu que se a dama estivesse pensando em sair, esse seria seu último passo para fazê-lo, pois ele nunca seria capaz de deixá-la escapar de seus braços novamente. Mas Eugênis riu, dizendo que não fugiria, porque o homem lhe devia a vida por tê-la salvado 3 vezes. Ele começou a descer, tocando a ferida na coxa. A garota, lembrando-se de que seu marido havia vomitado sangue recentemente, disse que ele era um paciente e precisava de repouso na cama. Mas Shan apenas sorriu luxuriosamente e disse que verificariam o quão saudável ele estava. Mas Eugênis lembrou que deveriam compartilhar uma cama apenas quando ela quisesse. Nesse caso, o homem só poderia fazer a loira desejar isso. A garota, envergonhada, gritou para ele parar, porque concordou. O duque disse que hoje lhe daria mais prazer do que na primeira noite deles. Mas a garota nem suspeitava onde exatamente seu parceiro colocaria sua língua. O homem olhou para a dama e sorriu, perguntando se ela gostava de suas ações. Shan disse que não via nada de errado nisso, porque fazia a garota se sentir bem. Eugênis, comparada à última vez, teve sensações diferentes, o que lhe parecia estranho. O duque chamou a dama novamente por um nome masculino e a fez gemer suavemente. É estranho que toda vez que ela se encontra nos braços de Shan, a garota sinta prazer e paz de espírito. Na manhã seguinte, a garota acordou no colo de seu marido. Eugênis disse que estava envergonhada quando a chamavam pelo seu antigo nome, porque provavelmente também era incomum para Shan. A isso ele respondeu que não havia nada disso, porque antes ele havia suposto que Eugênis poderia se revelar. Talvez fosse melhor que ela tivesse revelado sua identidade antes de Shan apresentar evidências sólidas de que estava certo. O duque disse que sempre se perguntou se, após a guerra, ela pensava nele pelo menos uma vez. A loira disse que sim, porque achava que ele era especial. O homem claramente queria os detalhes, que eram visíveis em seu olhar. A garota disse que tinha a sensação de que uma conexão havia se formado entre eles, como se suas almas fossem partes de um todo. O homem colocou a mão da dama em seu peito, dizendo que se ela continuasse, ele não seria capaz de se conter. A garota pediu ao duque para não fixar todo o seu olhar, porque ela já havia dito que não deveriam fazer isso. Mas ele apenas a puxou para um beijo profundo e pediu para fazer mais uma pergunta. Depois de uma resposta positiva, ele perguntou por que a dama o salvou novamente. Sem receber resposta, Shan atacou Eugênis, dizendo que deveriam fazer isso de novo. A equipe Elazar relatou que estavam felizes, que estavam contentes por Eugênis ter decidido não deixar a residência de Targel. Ivana, após conhecer Shan mais detalhadamente, afirmou que iria ficar de olho nele para que não ofendesse o comandante deles. Shan revelou que se encontrou secretamente com o príncipe de Brion sobre o ataque surpresa de Egan. E depois disse que esse incidente só beneficiaria a eles. Eugênis disse que realmente espera que ninguém ataque seu marido novamente, pois, do contrário, ele ficará endividado pela 4ª vez. A isso ele respondeu que ficaria feliz com isso, pois enquanto o duque não pagasse suas dívidas, ela estaria ali. Íris é a princesa coroada, esposa do príncipe coroado. Uma mensagem urgente foi enviada para Sua Alteza o Príncipe Coroado, informando que, devido a questões inesperadas, ele foi obrigado a deixar a festa do chá. Tom foi informado de que a rainha queria visitar pessoalmente o Império. O reino de Rei, famoso por suas especiarias incomuns e itens de luxo exóticos. Muitos países tentaram estabelecer laços com a rainha, mas ela não respondeu a nenhum convite. Portanto, o príncipe proclamou que, após a vitória na Guerra dos 100 Anos, novos horizontes se abriram para o Império. Ele disse que ela se encontraria com Elvood e então viria aqui através do teleporte localizado em Anisian. Dizem que a rainha e Elvood são muito próximos, o que favoreceu muito o Império. O príncipe ordenou que tudo fosse preparado para a chegada de Sua Majestade.
O homem apresentou a sua majestade um pergaminho ou melhor, uma resposta de Valis. A rainha pegou e começou a estudar. Ela bufou descontente e jogou a carta no chão, declarando que, se não fosse por sua velha amiga, ela não teria dado um passo em direção ao império. O servo caiu de cara no chão e pediu à mulher que tivesse misericórdia, pois o destino do continente estava em jogo. O trabalho da rainha era verificar a autenticidade daquela alma. E também verificar aquela pessoa, ou seja, Eugênis.